Nós produzimos mais de 200 episódios de podcasts e videocasts e a maior lição que a gente teve foi que nem sempre o equipamento mais caro é a melhor solução para produção. Nesse vídeo eu vou mostrar para você a evolução do nosso podcast do ponto de vista de produção. Eu vou passar pelos nossos 3 ambientes que a gente já usou, o que funcionou em cada um, o que deu errado e o que eu faria diferente se eu começasse hoje. Esse foi o nosso começo, né? Uma sala de reuniões sem tratamento acústico, sem estrutura fixa de estúdio, sem cenário permanente. A gente montava tudo quando precisava gravar. Era um cenário improvisado, mas ele cumpriu um papel muito importante, né? Que foi fazer o projeto sair do papel. Isso é uma coisa que eu valorizo muito hoje, porque tem um erro comum quando muita gente quer começar um podcast, que é esperar ter tudo perfeito, esperar ter a câmera ideal, o microfone ideal, a sala ideal, né? Só que na prática você só entende o que precisa melhorar quando você começa a produzir de fato. No nosso caso, o primeiro gargalo foi o áudio. A gente usava aquelas lapelas bem simples. Não tinha um som incrível, era um som bem limitado, com um teto baixo de qualidade. Mas ainda assim era melhor do que depender só do áudio do celular, né? Então, para aquele momento fazia sentido. O segundo gargalo que a gente teve foi a luz. A sala ela tinha um janelão e isso parecia muito bom no começo, só que em gravações mais longas a luz natural ela vira um problema. Se o sol muda, a exposição também muda. Se o tempo fecha, a imagem escurece e se entra sol direto, a cor da imagem muda. Então a lição dessa primeira fase, resumidamente, foi que começar simples é ótimo, mas que você precisa observar o que está tirando consistência do seu conteúdo. No nosso caso era áudio, luz e falta de padrão. Como a gente gravava em salas diferentes, cada episódio podia acabar ficando com uma cara diferente. E isso dificultava criar uma identidade visual estável para o nosso programa. Mas eu não penso nessa fase como uma fase ruim, pelo contrário. Foi ali que a gente provou que o programa podia existir. O primeiro setup ele não precisa ser definitivo, ele só precisa ser o suficiente para a gente começar. Depois a gente foi para o auditório e tecnicamente esse foi o nosso maior salto. A gente tinha um espaço maior, iluminação melhor, microfones melhores, câmeras PTZ, controle pela cabine, mesa de som, interface de áudio, uma estrutura muito robusta. Visualmente, tecnicamente, muita coisa melhorou. A imagem ficou mais forte, o áudio ficou mais consistente, a operação ficou mais profissional. E olhando só para a qualidade bruta, talvez esse tenha sido o melhor momento do podcast. Só que produção não é feita só de qualidade bruta, e foi aí que a gente aprendeu outra lição importante. O auditório, ele era ótimo, mas ele era muito concorrido. Tinha assembleia, evento, apresentação, reunião, transmissão, montagem, desmontagem. E o podcast dependia da agenda dos convidados, então nem sempre dava para gravar no dia ideal, no horário ideal e com o espaço já pronto. A gente precisava levar cadeira, tapete, equipamento, ajustar cenário e preparar tudo de novo toda vez que a gente fazia uma gravação. Era sim uma estrutura melhor, mas também era uma estrutura mais pesada. E isso começou a cobrar um preço também, né? Porque um podcast ele precisa de repetição, precisa de rotina. Precisa de um ambiente que esteja pronto ou quase pronto, pelo menos. Se toda gravação vira uma pequena mudança, né? Você tendo que carregar móveis, equipamentos, você perde energia antes mesmo de você começar a gravar. Outro ponto interessante é que o auditório ele tinha uma escala muito grande. Para alguns programas funcionava bem, mas para entrevistas mais íntimas, conversas menores ou programas focados só em áudio, aquele espaço pode ficar muito frio. Nem sempre o melhor ambiente técnico vai ser o melhor ambiente humano para as pessoas que estão ali. E podcast tem muito disso, a pessoa precisa se sentir confortável para falar. Não é só sobre o microfone captar a voz da pessoa, mas sobre a pessoa ter vontade de conversar. Tem uma coisa técnica que vale explicar melhor. Quando a gente fala de microfone para podcast, muita gente entra na discussão de microfone dinâmico contra condensador. Mas a pergunta não deveria ser qual é melhor, deveria ser qual resolve melhor o meu ambiente. O microfone condensador ele costuma captar mais detalhes, mais nuances e também mais ambiente. Isso pode ser ótimo numa sala bem tratada, mas numa sala com eco, ar-condicionado, corredor, parede de vidro ou gente passando perto, ela também pode captar coisas demais. O microfone dinâmico ele costuma ser mais controlado. Quando você fala perto dele e regula bem o ganho, ele tende a trazer mais a voz e menos da sala. Então, para muitos podcasts gravados em ambientes que não são perfeitos, o dinâmico pode ser uma escolha mais segura. Não porque ele é melhor em tudo, mas porque ele perdoa mais esses erros, esses problemas de salas não tratadas. E produção muitas vezes vai ser sobre isso, escolher o equipamento que perdoa melhor os problemas que a gente realmente tem no dia a dia. Depois disso veio o estúdio atual, e talvez ele não seja um ambiente com a maior qualidade bruta que a gente já teve, mas ele é um ambiente que mais faz sentido para a nossa rotina. A lógica aqui mudou um pouco, em vez de buscar o maior espaço possível, a gente buscou mais controle. Então a gente tem um ambiente menor, mais fácil de preparar, mais fácil de repetir, né, por vários episódios, mais fácil de deixar montado, e isso faz muita diferença, porque quando os equipamentos já estão no lugar, você grava mais rápido, com menos desgaste e com menos chance de erro.
Você não precisa ficar reinventando a produção a cada episódio, só ajusta, testa e grava. E aqui também entram as cortinas, né, tradicionais em vários podcasts. O papel principal delas é ajudar no tratamento da sala, reduzir o eco, diminuir reverberação, deixar a voz mais seca e mais controlada. Mas isso não vai impedir que um caminhão ou uma moto passe na rua, né? Só vai evitar que a nossa voz fique batendo em tudo dentro da sala e reverberando. Os microfones, eles também fazem parte dessa decisão. A gente usa hoje microfones mais focados em podcast porque eles ajudam a controlar melhor a voz em uma sala que não é perfeita. De novo, não é sobre ter o equipamento mais caro, mas sim sobre ter um equipamento mais adequado para o problema. Outro ponto importante foi a TV no fundo. Ela não tá ali só para ficar de bonita, né? Ela ajuda a dar identidade para cada programa. Se é um programa de notícias, ele vai ter uma cara. Se é uma entrevista, pode ter outra. Se é um conteúdo especial, a gente também consegue adaptar através da televisão, que muda um pouco esse cenário que é fixo. Isso não ajuda só o público, mas também as pessoas que estão gravando. A pessoa senta e ela sente que está dentro de um programa de verdade. E esse é um papel importante da produção. Preparar o ambiente para que a pessoa se sinta valorizada ali dentro. Uma tela pronta, uma água, um caderno, uma mesa organizada, um microfone bem posicionado. São detalhes simples, mas que eles dizem para o convidado que a presença dele importa. Na parte de vídeo, a gente também precisou escolher com base na nossa rotina. A gente poderia ter ido para o caminho de pegar uma DSLR ou até mais câmeras PTZ, mas para esse momento a câmera de ação fez sentido pela versatilidade dela. Ela não é necessariamente a melhor câmera para ambiente fechado, mas ela resolve várias coisas. Ela é pequena, prática, pode ser usada no estúdio, pode ser usada em externa, pode ser usada em cobertura, pode ser carregado com mais facilidade, tem várias baterias extras também. E isso conversa com uma palavra que guiou o nosso estúdio, que é a versatilidade. Quando a gente trabalha com orçamentos mais limitados, um equipamento que serve para várias situações pode ser mais inteligente do que um equipamento excelente só que para uma única situação. Mas isso não quer dizer que você precisa comprar essa mesma câmera, porque essa é exatamente a lição que eu tô tentando passar. Não compra o equipamento porque alguém recomendou. Entende primeiro o que você está gravando, onde você está gravando, com que frequência e quem que vai operar. Porque o melhor setup é sempre aquele que combina mais com a rotina de quem tá fazendo. Olhando para trás, eu resumiria a nossa evolução assim. Na primeira fase a gente tinha pouco equipamento, mas tinha disposição para começar. Na segunda a gente tinha mais qualidade técnica, mas também mais dificuldade operacional. E na terceira a gente encontrou mais equilíbrio entre qualidade, praticidade e rotina. E é isso que eu acho mais importante para quem quer montar um podcast. Não pensar só em qualidade máxima, mas sim em consistência, em operação, pensar em conforto também. A gente tem que pensar muitas vezes em quanto trabalho dá para gravar um episódio. Porque o setup, por mais bonito que ele seja, se ele for difícil de montar, pode fazer você acabar gravando menos. Enquanto um setup mais simples, mas que tá sempre pronto, pode fazer você produzir com muito mais frequência. Se eu fosse dar algumas dicas para quem quer começar um podcast ou videocast hoje, seriam essas aqui. Primeiro, começa com o que você tem. Um celular bom, um microfone simples e uma luz bem posicionada ali já pode ser o suficiente para começar. Depois, em segundo, você vai priorizar o áudio. As pessoas, elas até toleram uma imagem simples, mas o áudio ruim, ele cansa muito rápido. Em terceiro lugar, controlar o ambiente antes de culpar o equipamento. Às vezes o problema não é o microfone, é uma sala vazia, é um eco, é o ar-condicionado, é a distância da boca até o microfone. Em quarto, pense no conforto de quem está participando. Podcast é uma conversa, se a pessoa está desconfortável, isso também aparece na conversa. Quinto lugar, escolha o equipamento pela sua necessidade, não pelo hype, não por quem está indicando ele. O que funciona para um estúdio gigante pode não fazer sentido para uma produção pequena. O que funciona para uma produção pequena pode não aguentar uma operação maior. Tudo vai depender do momento que você tá. E no fim, a maior lição desses mais de 200 episódios foi que a produção audiovisual ela não é sobre ter o melhor equipamento, mas sim sobre construir um processo que você consiga repetir, que não dependa só de sorte. É construir essa rotina que deixa a equipe mais segura e os convidados mais confortáveis. Porque o equipamento ele até importa, a qualidade importa muito, só que a praticidade, o controle, a confiança, elas também importam. Às vezes o melhor setup não é o mais bonito ou o mais caro, é o que te permite gravar bem, com frequência e com menos dor de cabeça. Se esse vídeo te ajudou a pensar melhor sobre como montar ou melhorar o teu podcast, acompanha os nossos canais, se inscreve no canal da Durg Sindical e acompanha também os meus conteúdos por aqui. Eu sou o Arthur Orestes, obrigado por assistir e até a próxima.